Dentre todas as pessoas do mundo, quando Jesus andou por aqui, ele escolheu 12. É comum dizer que esses 12 eram pessoas como a gente. Eles eram homens normais, eles eram homens comuns. Mas alguma coisa havia neles que os diferenciava. Eles foram escolhidos. Essa diferença entre escolher, ser escolhido, um fã e um discípulo está na biografia de um dos grandes homens da Bíblia, Pedro, e dele vamos aprender como ser um discípulo. Está começando o Fé para Hoje. Estamos de volta com o seu Fé para Hoje e eu tenho para você um presente muito especial. Ele envolve duas coisas. A primeira é a sua conexão com a maior e melhor escola do mundo e com o melhor conteúdo também. E a segunda coisa é o material desse estudo, é o material dessa escola. Eu tenho para te oferecer o DVD, O Sentido da Fé, preparado para você e de forma totalmente gratuita chegará até a sua casa. Pegue o seu telefone e ligue 0 operadora 12 21 27 3121. Ao ligar nesse número, esse DVD chegará até a sua casa assim que você pedir. Você pode também fazer isso pela internet, biblia.com.br, e você vai adquirir o material. Também, se você quiser, é simples, você aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e ele vai te encaminhar para o cadastro e você vai preencher e de forma totalmente gratuita o DVD, O Sentido da Fé, chegará até você. Faça isso, faça o mais rápido possível. Pedro se destaca entre todos os discípulos porque certamente ele é o mais conhecido. Falamos bastante de Judas porque protagonizou a traição. Falamos de João porque continuou na história do cristianismo e escreveu muito. 5 livros da Bíblia são atribuídos a João. Falamos de alguns, mas de Pedro, com certeza falamos muito mais. Dificilmente algum episódio que aconteceu com Jesus, Pedro não está presente, não tem um diálogo. Pedro se parece muito conosco. Pedro é intempestivo, Pedro fala bastante, Pedro pensa depois. Em algum momento, muitos de nós, olhando para as reações de Pedro, pensaram: esse aí sou eu, era isso que eu faria. Isso faz dele um personagem tão importante porque, olhando para ele, a maneira como ele agia, a maneira como ele foi transformado, é a maneira como nós gostaríamos de ser tratados por Jesus. Porque o grande personagem da Bíblia, obviamente, não é Pedro, mas Pedro se torna um grande personagem quando ele se liga conosco e nós queremos que Deus faça em nós o que fez com Pedro também. Discipulado é uma palavra gasta hoje em dia. Falamos de discípulos sem levar em consideração que, mais do que um substantivo, discipulado é um conceito. E como conceito, ele segue algumas regras que remontam sim ao tempo de Jesus. É bom lembrar que Jesus não era o único mestre com discípulos em Israel. Ter discípulos é uma prática bem conhecida. Em primeiro lugar, eram os mestres que escolhiam seus discípulos e não o contrário. E isso acende uma luz sobre os pensamentos que rodeavam a cabeça de Pedro naquele momento. Pedro já estava acompanhando Jesus havia alguns meses. Ele sabia que Jesus preenchia cabalmente todas as características de um mestre digno de ser seguido e Pedro, lá no seu coração, já havia identificado algo diferente nele. João Batista fora uma pessoa extremamente importante na mediação entre Jesus e Pedro, e o pescador da Galileia tinha testemunhado maravilhas de ambos, especialmente quando João identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era pouca coisa, era justamente a identificação do cumprimento da profecia nele. Será que ele irá me chamar? Se me chamar, como será o sustento da minha família? Jesus tinha que estar no centro das certezas em meio a tantas dúvidas próprias da vida de um homem nessa idade, ocupando essa posição e com essas responsabilidades. Pedro estava na praia com o coração vazio e com a cabeça cheia. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, há um relato do versículo 1 até o versículo 11, do primeiro encontro quando se concretiza o chamado de Jesus para Pedro.
É importante entender o conceito de discipulado, mestre, que está envolvido aqui. Nesse momento em que Jesus e Pedro se encontram num barco prestes a ocorrer algo extraordinário, muitas coisas passavam na mente daquele discípulo que ainda não era, mas queria demais ser, e as dúvidas pairavam na sua cabeça. É importante entender que um discipulado ele segue algumas regras. A primeira, importante para se entender o contexto, é que um discípulo, mesmo que queira ser um, ele só vai ser oficializado se ele for convidado, chamado. Os mestres escolhiam os seus seguidores, eles escolhiam os seus discípulos, e a escolha ela está de um lado só da história. Você pode ser voluntário, mas não pode se escolher. Tem uma outra coisa aqui. Pedro conhecia Jesus já há um bom tempo. Ele estava ouvindo Jesus. Ele era um seguidor itinerante. Pedro vinha, participava de algumas coisas, ouvia, assimilava, ajudava e voltava para casa. Ele estava num ponto entre estar totalmente com Jesus, sendo identificado com o discípulo dele, e um ponto entre decidir quais são os efeitos que aquilo estariam causando na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Pedro era conhecido, mas estava no barco pescando. Pedro tinha a família, a sociedade, a cultura, o trabalho muito presentes dentro dele. Este é o ponto-chave. É o ponto-chave para Pedro e é o ponto-chave para todas as pessoas. Em algum momento, no nosso relacionamento com Jesus, somos chamados a uma postura mais radical, de entrega total, do quanto Ele vai dominar todas as coisas. E o grande desafio para você e para mim não é sempre o abandono das coisas ruins ou pecaminosas, mas daquelas coisas boas, mas não totalmente entregues a Cristo. Lá estava Pedro, no seu barco, numa manhã que mudaria completamente a sua vida. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Um pouco mais adiante no relato, a gente vai entender que eles tinham pescado a noite inteira e aquilo foi uma noite de fracasso. Aquele dia não foi um dia bem sucedido. Pescaram, pescaram, pescaram e não pegaram nada. Se todas as minhas concepções a respeito do sucesso profissional de Pedro fossem construídas dos momentos em que Pedro estava no barco, pescando ou não, eu ia concluir que Pedro era um pescador muito ruim. Quando ele está no barco, tem uma tempestade, ele não sabe o que fazer. Num outro momento, no final do Evangelho de João, ele está no barco e também não pesca nada. Nesse momento, ele também não pesca nada. Olhando superficialmente, parece que Pedro não está bem, ele não está bem. Mas a gente olha depois e vai perceber, no final do texto, que eles tinham sócios, aquilo não era um homem num barquinho. Aquilo era uma companhia de pesca. Pedro era, sim, de fato, um pescador bom e bem-sucedido, mas aqui tem uma coisa muitíssimo importante que o caracteriza e foi visto para ser discípulo. No final do texto, do versículo 2, diz que eles, havendo desembarcado, lavavam as redes. Eu me coloquei aqui. Se eu tivesse pescado a noite inteira, não pegado nada, eu não estaria lavando as redes, eu estaria vendendo as redes, abrindo mão das redes. Não há nenhuma parte da história em que Jesus se encontra com Pedro e ele está reclamando da vida. Ele está colocando a culpa nos seus sócios. Tiago e João ali estavam ouvindo Pedro reclamando, xingando, falando mal do barco, da rede, das pessoas, do barulho, do sol, da temperatura. Pedro lavava as redes. O lavar as redes tem um enorme significado. O que Pedro está dizendo e falando para mim e para você e que Jesus percebeu é que depois de uma noite mal sucedida, eles se prepararam para uma próxima noite porque o sucesso está a caminho. Perseverança é uma palavra muito repetida na Bíblia, porque não importa quantas lágrimas você tenha derramado no dia que você aceitou Jesus, se hoje o ímpeto do seu coração não permanece ativo, o sucesso muitas vezes está no ponto onde a maior parte de nós desiste. Devemos sempre ter o cuidado de não tomar a imaginação como caneta e escrever por cima do texto que não está lá. Mas se permitirmos sermos levados pelo evangelista Lucas e os demais autores dos evangelhos nessa maravilhosa história, aprenderemos coisas importantes para a nossa vitória na fé hoje.
Paulo, ao escrever para Tito, disse que a graça de Deus se manifestou salvadora, ou seja, se manifestou trazendo salvação a todos. E ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. A salvação é um processo educacional, onde a impiedade e as paixões mundanas são substituídas por sensatez, justiça e piedade. Essa substituição não acontece num passe de mágica. Não se pega uma paixão mundana e a arremessa pela janela. Os maus hábitos são levados para fora da nossa vida aos murros e pontapés, fazendo-os descer pelas escadas dos nossos dias, degrau por degrau. Esse processo todo exige perseverança e perseverança também se aprende. Conforme Paulo escreveu no início do 5º capítulo de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pedro desenvolveu perseverança no mar. Pescar com redes exige a paciência de lidar com o inesperado e o indesejado. As redes não voltam ao serem puxadas exatamente com peixes que o pescador tem em mente. Elas voltavam com peixes sem escamas, portanto não comestíveis. Voltavam com muitas outras coisas além de peixes. Era necessário lavar todas elas, do contrário elas apodreciam. O trabalho em equipe era a base da atividade, além de muita coragem e perícia. As ondas, o mar, o time, a tribulação estavam operando como propósito de Deus para esse encontro. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. A cena está se formando na sua mente? Pedro pescou a noite inteirinha, cansado, exausto, sem peixes. Ele agora tinha que se colocar a lavar umas redes que não serviram para trazer alimento, que não serviram para trazer dinheiro para casa. Pedro agora, naquela tarefa de lavar as redes grandes, não é uma tarefa simples, Jesus aproxima, olha para Pedro e pede que Pedro pare de fazer o que está fazendo, entre no barco de novo e o barco vira um púlpito. Agora a cena que se forma na minha mente é de Pedro sentado no seu barco, talvez de costas, sentado olhando para a multidão, e Jesus em pé no barco falando. Pedro não está pregando, Pedro não está pescando, Pedro não está lavando as redes, Pedro está dispondo tudo o que ele tem a serviço do Mestre. Duas coisas se destacam nessa cena. A primeira é que muito antes de Deus encher o barco de Pedro das bênçãos que ele poderia dar, Pedro foi utilizado nos seus bens, ou seja, Deus usou o barco de Pedro para abençoar outras pessoas. Naquele momento, aparentemente, Pedro só está perdendo. Ele está dispondo os seus bens aos outros. Por favor, atente porque eu vou te dizer. Nós falamos muito de talentos muitas vezes, mas uma definição mais bíblica, teológica disso, é tudo o que está à sua disposição, que pode servir para a graça e erguimento de alguém. Eu posso pensar assim, eu não sei fazer nada de bom, mas se você tem duas mãos, você já tem um grande instrumento poderoso para fazer o bem para alguém. Jesus olhou para Pedro e percebeu em Pedro um homem que poderia ser disposto e se disponibilizar, e mais do que isso, disponibilizar o que ele era e o que ele tinha. Pedro ali parou e tudo que ele tinha estava a serviço da multidão. Eis um discípulo. O plano de Deus em curso no mundo se caracteriza por mãos estendidas. A lógica do serviço nunca é apenas uma ou outra situação na caminhada da vida. Ela é uma forma de organização da vida. Quando Deus nos colocou em uma área em que estamos servindo, estamos sendo salvos antes de salvar.
Se há algo deliberadamente que podemos fazer no processo de salvação, longe de ser a causa da salvação, que é encontrada exclusivamente na graça, é o serviço onde essa salvação é demonstrada e o caráter é desenvolvido. Ao servir o profeta, a viúva salvou a sua vida e a vida de seu filho no milagre contínuo do azeite e da farinha que não acabavam. Da mesma forma, o serviço de disposição da casa e do quarto especial para o homem de Deus proporcionou salvação e vida a outra família. Jonas partiu para Nínive com uma mensagem de salvação, sem mesmo saber que Deus estava usando Nínive para salvar Jonas, mais do que Jonas para salvar Nínive. José, salvando o Egito da fome, salvou toda a sua família. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. A minha Bíblia, a que eu estou lendo neste momento, é uma Almeida Revista Atualizada. Se você olhar esse mesmo texto na Nova Versão Internacional, ele diz: vá para onde as águas são mais fundas. Faze-te ao largo. Vá para onde as águas são mais fundas. Esse texto, para mim, é difícil de ser lido sem que eu me emocione, porque no momento prévio ao milagre, o momento prévio ao chamado, o momento que antecede a virada na vida do homem, Deus se apresenta para ele na figura de Jesus Cristo, olha para esse homem e o primeiro chamado é o chamado à ousadia. Vá para onde as águas são mais fundas. Saia do raso, saia de perto da margem, saia de perto dessa superfície onde você está e ouse. Vá para onde as águas são mais fundas. Quantas coisas não aconteceram na nossa vida exatamente porque a ousadia ficou guardada em algum lugar. Deus nunca abençoará sonhos que você não sonhou. Isso é uma realidade. Mas quando Deus troca os seus sonhos pelos sonhos dele, você vai viver num estado de ousadia. Pensa comigo. Todas as coisas que Deus disse para você fazer são impossíveis de serem feitas. Absolutamente. Eu fico pensando no desafio a qual eu fui chamado de pregar o Evangelho ao mundo. Não precisa pensar muito para descobrir que é impossível pregar o Evangelho ao mundo todo. É só pensar um pouquinho. Eu fico pensando nos desafios que eu enfrento internamente e os seus também. Você pode estar pensando no desafio que você está enfrentando em permanecer virgem. Mas ser virgem é muito, muito mais fácil do que permanecer puro. Você pode ser virgem por escolha dos outros. Mas a pureza é o milagre que Deus faz em você. Pensa num dia inteiro sem falsidade, sem mentiras. Pensa em todas as coisas que Deus nos chamou para fazer. Nenhuma, absolutamente, é possível. E é por isso que Ele nos avisou. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, quando Jesus olha nos seus olhos, quando Ele fala aos seus ouvidos e pretende tirar você do ponto que você está, Ele te colocará no modo impossível de viver. Todos os passos vividos com Jesus estão no modo milagre da existência. Faze-te ao largo. Só os ousados são ousados. O chamado divino é um convite ao sobrenatural, no sentido mais radical da palavra, sobre, acima do natural, acima do mundo que se define no campo do possível. Não é plausível pensar em servir o Deus que tudo pode e viver restrito às limitações deste mundo caído e aprisionado aos limites do pecado. Se você se sente desafiado para além das suas forças, se percebe que o chamado de Deus é algo inalcançável, se você olha para si mesmo e se vê minúsculo diante do que está pela sua frente, a possibilidade de você estar vivenciando os desafios do chamado divino é, portanto, real. É característica dos convites de Deus nos deslocar do campo do possível, que nos termos dele, mais se definem como o campo da prisão do pecado, para a vida no impossível. Perdoar ilimitadamente e profundamente é impossível. Amar os inimigos é impossível. Pregar o Evangelho ao mundo todo é impossível. Nascer de novo é impossível. Percebe? É para o impossível que Deus chama você. Sem mim, disse ele, nada podeis fazer. Essa frase tira da caminhada tudo o que é difícil, pois coisas difíceis podemos fazer com técnica, talento, dedicação, tecnologia e com esforço. Mas coisas impossíveis são impossíveis. Respondeu-lhe Simão: Mestre,
Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Se coloque no conflito que se passa na mente deste discípulo. Pedro sabe o que significou a noite toda. Ele sabe onde lançar as redes. Ele sabe que ali não é uma questão de fácil ou difícil mesmo. Pescar de dia não é mais difícil. Pescar à noite é possível. Por uma razão simples, o peixe vê a rede de dia. Ele estava no lugar certo, fazendo o que é certo. Pedro está seguindo a técnica. De repente me aparece Jesus e fala: Pedro, sai daqui, faze-te ao largo, ouse e jogue a rede. E jogue a rede do outro lado. Senhor, e aqui Pedro começa a fazer a primeira coisa importante. Pedro expõe seus pensamentos. Pedro abre o seu coração e diz o que está acontecendo. Nós pescamos a noite inteira. Eu vou dizer para você, Senhor, o que se passa. Há uma similaridade aqui que conecta Pedro com muitos outros. Davi abre o seu coração no Salmo 22 e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Abraão olha para o céu e numa conversa com Deus, lá em Gênesis capítulo 15, diz: Senhor, eu estou fazendo tudo que o Senhor está mandando fazer, mas não está dando certo. Jó olha ao redor, olha para o lado, olha para os amigos, olha para a esposa, levanta os olhos, olha para Deus e começa a falar exatamente o que se passa no seu coração. Os grandes homens da Bíblia, de Abraão a Abacuque, eles não pregam para Deus. Eles ouvem Deus falando a sua revelação, mas quando eles abrem o coração, eles dizem para Deus exatamente o que está acontecendo, porque eles conhecem e entendem que se dá entre eles e Deus, e o que se dá entre eles e Deus é um relacionamento. E num relacionamento eles não floreiam, eles não são poéticos, eles são seres humanos conversando com o seu Salvador. Pedro olha para Jesus e fala: eu pesquei a noite inteira, eu sei que não dá certo, eu sei o que estou pensando. A fé não anula a inteligência, a fé não desumaniza as pessoas. O que a fé faz é tornar seres humanos conectados com algo superior. A fé não destrói emoções, a fé santifica as emoções. A fé não tira os tropeços do caminho, a fé conecta propósito ao caminho. Pedro se expõe e diz: se sou eu. Mas ele diz a frase mais importante que alguém que está seguindo Jesus pode dizer: sob a tua palavra lançarei as redes. Existe um confronto de vontades e de lógicas e existe uma sujeição, uma submissão à lógica superior. É porque foi você que falou. Não é porque o que Jesus falou é mais fácil de ser compreendido ou mais lógico. É porque Jesus falou. Foi você que falou. Foi porque você falou que eu vou. Se nós fizéssemos isso em todas as coisas, nosso mundo já seria muito diferente. Acompanhar Jesus no caminho envolve perceber que Ele é o maior inversor de suposições que já existiu. Em quase todos os encontros, Ele inverterá as suposições daqueles que se achegavam a Ele, questionando ou não. Jesus apresenta o reino sob a lógica do reino e não uma nova roupagem para sonhos antigos. Conversão para Jesus é coisa séria, uma mudança real de perspectiva que se apresenta no encontro do pensamento com a ação, e esse encontro Deus deu o nome de crença. Ele inverte completamente as suposições quando vai ao meio-dia falar com uma mulher e por cima samaritana. Ele foi falar com uma mulher samaritana e em cada segundo ele inverte radicalmente todas as suposições dela. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Isso sim pode ser chamado de inversão de suposições. Aqueles que confortavelmente vivem no paraíso da frase pronta não são capazes de permanecer em pé com uma invertida dessa magnitude. Se alguém te ofender numa face, oferece também a outra. A lógica do reino de Deus confrontando diretamente a lógica reinante do mundo e invertendo na cabeça dos discípulos sua suposição de resposta a uma agressão. Já passou por algum momento em que, no meio de uma multidão, de um grupo de pessoas, alguém disse algo que só você entendeu?
Acontece muito isso com os nossos amigos, né? Às vezes os amigos têm códigos, pode ser um olhar, aquela piadinha interna, uma frase que só alguém entende, aquela piscada de olho, aquele jeito só seu. Deus falou a multidões, Ele fala com o mundo, mas eu preciso te alertar de um negócio que pode ser e deve ser muito importante para a sua vida. Deus não tem um plano de salvação para a humanidade. Deus tem um plano de salvação para cada pessoa da humanidade. Deus não fala às multidões, Ele fala com você no meio da multidão. Eu não sou pescador. Então, se eu olhasse para alguém jogando as redes num lago, numa manhã, numa praia e puxando aquela enorme quantidade de peixes, para mim não importaria se fosse 50 quilos ou 1 tonelada. Eu não consigo entender onde está o milagre. Mas Deus multiplicou peixes em uma rede para um homem que era pescador. O milagre impressionou Pedro porque foi um milagre personalizado. Eram peixes sendo multiplicados para um pescador. Isso é impressionante na história, porque Deus não fez um milagre, Ele fez um milagre na vida de Pedro. É comum nesse nosso mundo mercadorizado pensar nas bênçãos de Deus para alguém e Deus vai multiplicar os peixes no seu barco, e é comum dizer. Mas se você olhar para o decorrer da história, você vai perceber que não é isso. Deus não multiplicou peixes para aumentar a fortuna de Pedro. Deus multiplicou peixes porque aquilo que impressionava o coração de um pescador eram peixes. E ele viu o poder de Deus não apenas sobre o mar, mas o poder de Deus de usar o mar, o peixe, o barco e a rede para tocar um coração que sabia exatamente o tamanho daquele milagre. O texto termina com deixar tudo e seguir. Seguir. A essência da vida com Cristo é segui-lo. Segui-lo tem um aspecto mais do que todos os outros. Quem está seguindo não determina o caminho. Quem está seguindo não determina o destino. Mas aqui em Pedro não havia mais nada para ser encontrado. Quando Pedro deixa tudo e segue, ele não está seguindo Jesus para encontrar algo. Ele não está seguindo Jesus para necessariamente ter um objetivo de satisfação num momento futuro. Pedro encontrou-se com o caminho. Para onde? Para ele mesmo. Encontrar-se com Jesus é chegar agora no ponto maior de qualquer encontro. Então agora ele abraça o encontro e quer e deve permanecer nele. As escolhas estão colocadas na inteligência, na infalibilidade, na ousadia, na graça, na justiça e no amor daquele que te encontrou. Siga-o, siga-o de perto, siga para uma vida mais ousada, siga para ter de fato um futuro sustentável. Seguir Jesus é andar com Ele, se acostumar com Ele, ser encontrado sempre junto dele. E isso que aconteceu com esse discípulo.